Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Wesley. Hoje nós trabalharemos a situação de aprendizagem 3 do caderno do aluno, os componentes físico-naturais da Eurásia e os processos de regionalização. A habilidade dessa aula é identificar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes históricos geográficos. Ali está trazendo café da manhã, muito obrigado, amor. Da sua divisão em Europa e Ásia e analisar os processos de regionalização. O objetivo: compreender os critérios empregados para a definição dos continentes. Então, para que nós possamos começar nossa aula de hoje, é importante abordar o conceito de continente e fazer a sua contraposição com o conceito de ilha. Vocês observam aqui a imagem que representa a Austrália e sobreposta ao continente australiano, ótimo, ao país australiano, nós temos a Groenlândia. Groenlândia não é continente, Groenlândia é ilha. E um dos fundamentos básicos para que vocês façam essa separação entre ilhas e continentes é o tamanho. Tudo aquilo que for menor que a Groenlândia, que tem 2,1 milhões de quilômetros quadrados, é ilha. E tudo aquilo que for maior do que a Austrália, que tem 7,7 milhões de quilômetros quadrados, é continente ou tem dimensões continentais. A Austrália, por sinal, é conhecida como ilha-continente. Por quê? Porque tem essas dimensões. E, só para que vocês façam um retorno à definição clássica, adotamos que uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Isso se encaixa na Austrália, isso também se encaixa na Groenlândia, porém, lembrando então das dimensões do tamanho, a Austrália não é ilha, a Austrália é continente. Para que fique mais claro na cabeça de vocês, tem mais alguns detalhes que devem ser levados em conta na hora de fazer a classificação em ilhas e continentes. Aqui, imagens de satélite da Austrália e da Groenlândia, e eles parecem ter a mesma área territorial, porém é só uma questão de zoom. Aqui a Groenlândia está mais ampliada do que a Austrália, então elas parecem ter tamanhos similares, mas não. Uma das coisas importantes, então, para que um local seja considerado continente é a independência tectônica de outros continentes. O que é isso? Estamos falando de novo de placas tectônicas, não é a primeira vez que vocês ouvem esse assunto. Aqui um mapa representativo de todas as placas tectônicas que existem na crosta terrestre. A Austrália fica na placa australiana, veja você que loucura. Então, a Austrália está numa placa isolada, separada, independente. Já a Groenlândia, que está aqui, não fica numa placa tectônica independente, ela pertence à placa norte-americana, toda essa massa rochosa aqui em marrom, ok? Flora e fauna exclusivas também são um critério importante na definição de continentes. Eles precisam ter espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali. Uma cultura exclusiva que vai determinar então os traços, olha o trem, os traços do povo que vive nessa região, os traços culturais, e além disso a opinião dos habitantes também conta, se as pessoas consideram que o local é continente ou não. As pessoas que vivem na Groenlândia não consideram esse território como um continente, mas consideram assim como ilha. Já as pessoas que vivem na Austrália consideram a região como um continente. Tudo bem? Então, vocês já têm a definição de ilha, vocês já têm a definição de continente e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Começando então com Eurásia, toda essa massa de terra pintada em verde, temos aqui ilhas e temos também partes continentais gigantescas, é o continente da Eurásia. De maneira mais comum, a gente costuma chamar os continentes de Ásia e Europa por conta das particularidades culturais, econômicas, políticas e históricas que envolvem esses continentes, porém na prática é apenas um continentão enorme chamado Eurásia. O que separa
a Europa da Ásia de maneira física. Essa separação é feita pelos Montes Urais, que são uma cadeia de montanhas com aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, que ficam na Rússia. Então, nesse sentido norte-sul, os Montes Urais, que são essa imagem bonitona aqui, que dividem a Europa da Ásia, que a Europa da Ásia não, a Ásia Oriental da Ásia Ocidental e a Europa também. Na sequência, nós temos mais um detalhe importante da divisão da Europa e da Ásia, mas dessa vez nós estamos pensando na Turquia. A Turquia é um caso interessante porque é um país que fica situado em dois continentes. Veja você que loucura. Aqui então no norte o Mar Negro, aqui o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo no mapa está aqui, ó. E essa ampliação que você observa é nesse ponto aqui. Então, o Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Turquia. Aqui é a Turquia, beleza? Então, a maior porção do território turco fica na Ásia e um pedacinho desse país fica na Europa. O que separa, então, a Ásia da Europa, nesse caso, são dois estreitos, o Estreito de Dardanelos e o Estreito do Bósforo. Você que é noveleiro já viu essas imagens aí em alguma novela de alguma TV, que eu não vou citar o nome porque não estão me pagando, né? Agora falaremos da América. Opa, não é essa América. Falaremos do continente americano. Você já trabalhou esse conteúdo em aulas passadas. Tudo isso é América, guarda o formato, isso é importante, desde a América do Sul, passando pela América Central até a América do Norte. Vamos em frente. A África, continente africano, muito importante, você já estudou também, falando sobre hegemonia europeia. Temos aqui o contorno do continente africano. Aqui é o chifre da África, muito característico, ajuda bastante você a se localizar quando precisa encontrar o continente africano. Aqui é a ilha de Madagascar, onde tem os pinguins, mentira, isso é só no filme. Aqui sim, agora Oceania, falamos disso lá no início, mas falamos na definição do conceito de continente apenas da Austrália, mas a Oceania é formada por um conjunto de ilhas, mais a Austrália, entre elas a Nova Zelândia, que é legal pra caramba. E, finalmente, o continente Antártico, chamado de Antártica ou Antártida, fique à vontade para escolher o termo que mais lhe agrada. Esse aqui é o formato da Antártida, mais parecido com o que ele seria no mundo real, com uma projeção polar plana, ok? Então esse é o formato do continente. O que você está mais acostumado a ver é esse continente esticadinho assim, num planisfério, e isso acontece por conta do tipo de projeção adotado, mas o formato real da Antártida não é esse. Então, dados importantes desse continente são que ele fica ao sul, no Polo Sul, e por isso Antártica anti-ártico, lembrando que o Ártico é o Polo Norte, aí você guarda bem fácil esse conceito, oposto ao Ártico, Antártico. E é um continente inclusive maior do que a Europa. Para vocês agora uma representação dos continentes todos juntos. É importante conhecer os continentes em seu conjunto, formando o planisfério, mas também é importante você conseguir identificar os continentes de maneira separada. E por que isso? Porque vários exercícios, várias provas, vários simulados vão pedir para que você localize coisas nesses continentes, porém, muitas vezes não vão te dar o nome do continente. Aí você tem que se virar para lembrar o nome dessas loucuras e conseguir associar com o formato. Então, gasta um tempo aí da sua vida não muito grande para decorar essas coisas, que isso é importante. Agora vamos falar do mapa físico, e o mapa físico não tem a ver com músculos, mas sim com relevo e hidrografia, basicamente. Esse é o mapa físico do mundo. Aqui vocês têm uma série de cores. Eu dei uma ampliada nessa legenda aqui para você enxergar os números, porque ali estava meio difícil, né? Pequenininho. Então, a associação é muito simples e direta. Vocês têm aqui uma escala de cores associada à elevação dos lugares. Locais em que predomina a cor verde, verde claro, são locais de menor altitude, ou seja, locais mais próximos ao nível do mar.
Já os locais que vão passando pelos tons de marrom até chegar no roxo são locais de grandes altitudes, locais que ficam a grandes distâncias do nível do mar. Se você não lembra o conceito de altitude, altitude é a elevação dos lugares em relação ao nível do mar. Isso normalmente é medido em metros. E para você entender o que está acontecendo nesse mapa é muito simples. Quando você observa, por exemplo, na América do Sul, essas porções em verde aqui são as depressões. Depressão significa que o lugar é mais baixo e tende a ser mais plano. Aqui mesmo está a bacia do rio Amazonas. Veja você que faz todo sentido do mundo, porque o rio Amazonas é um rio bastante largo, com uma série de afluentes, e rios largos tendem a estar localizados em locais planos, porque eles se espalham à vontade. Já na porção oeste do continente sul-americano, você percebe que tem tons de marrom e roxo. Não é novidade para você que isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Aqui na América do Norte, as montanhas rochosas, aqui os Alpes, friozinho bem gostoso para quem gosta, eu não gosto, estou fugindo. Aqui tem a divisão da Península Ibérica com o resto da Europa, que é feita pelos Pirineus. Aqui a Cordilheira do Atlas, no noroeste da África, aqui a Cordilheira do Himalaia e os Montes Urais novamente separando a Ásia da Europa fisicamente, de maneira física, ok? E a abordagem geral desse mapa é sempre essa. Olhou para o mapa, locais em verde, áreas planas, locais em roxo e marrom, áreas montanhosas. E normalmente os rios estão associados com o relevo. Mapa físico é isso aí. E agora chegou a hora que você mais gosta, que é a hora do decoreba, fia. O gentilício vem do latim gentilicius e significa o nome designativo da ligação de alguém relativamente ao lugar. Pode ser país, pode ser região, pode ser estado, cidade e por aí vai, onde a pessoa nasceu, habita ou ao qual pertence. Por exemplo, quem nasce em Pedrinhas Paulista, município do interior de São Paulo, com 2.940 habitantes, é pedrinhense. Pessoal, espero que tenha ficado tudo muito claro, tudo muito tranquilo na cabeça de vocês. Nas próximas aulas estaremos juntos para tirar as dúvidas e vocês já sabem, continuem trabalhando, continuem estudando, mas fiquem em casa. Um grande abraço e até a próxima.